Olá, muito boa noite. Muito boa noite e bem-vindos a mais uma rúbrica Chana Lua apresenta Astro Lover, Andrea Onazer. Sim! Estamos mais uma vez aqui, sexta-feira, 10h30, para mais uma rúbrica em que vou apresentar uma colega minha, uma Astro Lover. Mas desta vez inauguramos uma viagem além-mar para o Brasil. Vamos falar com a Andrea Onazer, uma colega minha da Escola Saturnália, que eu tive o prazer de conhecer em 2009. Na verdade já não me lembro bem em que mês, penso que foi em maio. Não sei, não me lembro. O tempo passa muito rápido e não consigo recordar-me, mas sei que sim, ela também não se consegue recordar. Já estamos quase a fazer mais de um ano, parece que já foi há imenso tempo, porque como temos aulas juntas por Zoom, com o João Acuio, e as aulas são super intensas, super entusiasmantes, na verdade já não nos lembramos quando é que nos conhecemos. E eu agora aguardo um bocadinho, só para fazer as 10h30, e para passar a apresentar. Ela já entrou e eu daqui a um minuto faço a apresentação. Só para cumprir o horário, não é? 10h30. E... Pois é. Eu conhecia na escola da Saturnália, que é sediada em Curitiba, mas tem aulas Zoom para o mundo inteiro. E tem várias sucursais pedagógicas pelo Brasil. Em São Paulo, em Rio de Janeiro e em Curitiba. Então, como já são 10h30, eu vou passar a apresentar a Andrea. Ela é uma astróloga de mão cheia. Antes de ser astróloga, ela tirou curso de Belas Artes e Música. Ela tirou também outros cursos na área das terapias alternativas. Ela estudou também a astrosofia. Tudo isto vamos perguntar, não é? Estou só a fazer uma introdução para vocês estarem mais ou menos... Boa noite a todos. Mais ou menos a parte de quem é que vamos conversar, com quem vamos conversar. Ela é astróloga e minha colega, a fechar o curso da Saturnália, mas ela também estudou com mais astrólogos que vamos perguntar quem foram. Ela dá consultas, como é óbvio, dá palestras, dá workshops sobre astrologia e mitologia, sobre relacionamentos, sobre a saúde, ciclos lunares, ciclos femininos. Ela escreve o diário de bordo no Facebook, fazem jornadas da alma, encontros astroterapêuticos e o mapa dela é incrível. Imaginem, ela é Sol em conjunção com o ascendente em Peixes. E na casa 12 tem 3 planetas, além de Quiron, Mercúrio, Marte e Saturno. Imaginem, casa 12, a casa da espiritualidade. E a lua dela está na 11 em Aquário. Ou seja, já estão a imaginar, é uma mulher super irreverente, visionária, fora da caixa. Na casa 11, ou seja, adora grupos, adora estar com os amigos. E vamos perguntar-lhe o que é que ela adora mais. Vou já convidá-la, que ela já aqui está. Preparados? Andrea! Diretamente do Brasil para Portugal. Vamos esperar. Sim, porque ainda é longe, não é? O Instagram deve estar a fazer a ponte para chegar aqui a Portugal. Olá! Oi! Como é que tu estás, André? Tudo bom, tudo bom. Bem-vinda à Cheira Lua! Mas é um prazer, tá? Te agradeço um monte, né? Desde que a gente se conhece, a gente já fez essa afinidade, agora estamos aí, né? Exatamente, exatamente. Eu estava aqui a pensar que não sabia onde é que tu estás. Lembro-me que é uma terra que é parecida com o Porto dos Açores, mas eu esqueci-me de decorar onde é que tu estás. Onde é que tu Então, estás?
É Florianópolis, isso! Florianópolis. É isso! É porque Florianópolis é uma ilha que eles consideram como que é uma ilha que dos Açores, que se desgarrou e veio nadando até o Brasil e se encostou por aqui. Isso eu lembrava, mas não me lembrava do nome da ilha. É a Ilha das Flores, Que Florianópolis. lindo! Sim, eu não conheço por acaso, não conheço. Mas um dia vou conhecer! Então, mas faço questão, vai adorar. Olha, e tu não te lembras quando é que a gente se conheceu, pois não? Um mês. Só em Então, 2019. eu acho Agora, Ilha da Magia. Diz. que, aham, Estão aqui a dizer os nossos seguidores. Ilha da Magia. Estás a Ilha ver? da Amor Magia. Soares deve ser tua amiga, não? Amor Soares, sabes quem é? Sim, Dulce. Ah, tu sabes, pois. Porquê que chamam Ilha da Magia? Porquê? Porque aqui é um lugar que é considerado um reduto de bruxas, um reduto de pessoas poderosas que vêm para cá, Uh! porque era uma ilha que ficavam os desterrados também, a Ilha do Desterro, né? Ah, E tem muitas lendas de que aqui haviam pessoas que lidavam com magia, né? Então chama Ilha da Magia, e é uma ilha muito bonita, é uma ilha ah, engraçada, sabe? Porque tem gente que vem aqui passar as férias e nunca mais vai embora. Tem gente que quer vir morar ah, aqui e não consegue, então é uma ilha que a gente brinca que a ilha escolhe quem ela quer. E aí ela que captura, giro! é uma ilha poderosa. Que máximo! Que giro! Uau, não sabia! É, Uau, tem tudo espetacular! isso. É. Olha, eu vou-te fazer umas perguntinhas Mas fáceis, muito fáceis, e vamos conversando sem. É uma conversa, não é? Eu estou super feliz de estares aqui comigo, estou mesmo contente. Nós partilhamos agora as aulas ao sábado e nós somos. É engraçado porque eu já te conheço quase, bem, há um ano e tal, não é? Mas estas perguntas que eu te vou fazer a gente nunca faz. Parece que é a mesma coisa que acontece, não é? Parece que é a mesma coisa que é, acontece quando eu danço tango. Quando eu danço tango, eu conheço as pessoas há anos, mas eu não faço ideia de quem elas são nem o que fazem. Pronto, sim, e agora lembro-me um bocado disso, porque eu também não sei muito disso. Quer dizer, sei um bocadinho e sinto que já te conheço há imenso tempo, não é? Afinal, acompanhei mas pela net é, a tua vida, esta última ano que foi bem difícil. E parece que já te foi conheço um há ano, anos, é. Parece que já te conheço há anos, mas a verdade é que não é? Então esta entrevista vai ser o máximo para mim, porque vou fazer as perguntas todas que eu tenho aqui guardadas. vou aproveitar e saber tudo. Exatamente, exatamente. Então a primeira pergunta é: como é que a astrologia surgiu na tua vida? Então, olha só, eu acho que eu sempre gostei, li quando eu era mais jovem, né, e adolescente, a gente se olhava livrinho, né, e sabia dos signos. Mas ela entrou na minha vida quando eu fiz um mapa. E aí toda essa coisa de casa 12, essa coisa peixes, né? E a astróloga que fez o mapa para mim assim, falou, olhou aquele Vênus em Touro, falou: "Vem pro chão, André, encarna, André, e vem", né? E daí eu, meu Deus, Meu eu acho Deus! que então, daí eu resolvi, e aquele mapa mudou a minha vida, sabe? Porque aquele mapa me centrou e me fez ver quem eu era, quais eram os meus potenciais e de que forma que eu podia usar eles, né? E aí ela falou assim, já que tu gosta tanto de astrologia, espiritualidade, e tu tem esse Vênus em Touro, faz disso o teu trabalho, né? Não, e eu daí eu saquei, claro, gente. Daí eu trabalho com astrologia, mas eu trabalhava com artes plásticas, né? Então eu tenho toda essa Mas a Vênus em Touro leque, traz isso das artes plásticas, claramente, não é? claro, traz as artes plásticas também, né? E a E aí eu falei, eu música. adoro escutar as pessoas, eu adoro conversar, eu adoro trazer isso tudo, né? Daí ela falou assim, tá, então faz disso tua vida. E aí assim, Uau! ó, foi tão profundo isso para mim na época, assim, tão transformador no sentido de saber que isso poderia ser uma profissão. Isso aí no tempo que a astrologia não era ainda tão famosa, né? Porque Quando hoje é que isso tá foi? bem. Que idade é que tinhas?
Eu tinha, isso aí foi ir lá por 90, Uau, 90 e poucos, né? Então uau. já faz um tempo Faz que eu ando pouquíssimo tempo, pouquíssimo. Olha, e a tua Vênus em Tour está em que casa? Já agora só por curiosidade. Na na 2! dois. Ai, talento, talento, claro. Ai, os teus desenhos eu adoro. Tens que mostrar um desenho aqui para ficar gravado para sempre. Eu adoro. Mostra um desenho Ai, teu. meu Deus, meu Eu passo Deus. as aulas a dizer, Andreia, faz um desenho, mostra-me um desenho, o último desenho que tu fizeste. Porque eu também sou solo em Ai, touro, eles então adoro viram, arte. né? Não, mostra um aqui, ó. Mostra. Olha que coisa mais linda. Ai, adoro! Que coisa linda. Sim. Eu por acaso partilhei esse agora, esta semana. É, Partilhei. postei, Sim, sim. postei, Uau. postei. Então foi nessa É, altura, nos anos 90. Olha. Ai, meu Deus, que maravilha! Uau. É lindo. É lindo. é. Adoro, adoro, adoro. Então foi aí que tu descobriste a astrologia quando foste a uma consulta de astrologia, foi? É, porque eu já tinha lido alguma coisa, mas é diferente, né? Tu Ah, sabe, tu é astrólogo. É diferente a gente ler ou fazer um mapa por computador e fazer um mapa com um astrólogo mesmo, claro. né? Quando tem uma interpretação, Sim, aí eu sim, fui e aquilo mudou muito, né? Mudou assim a minha forma de ver toda a astrologia, né? sim. Aí, E aí foste logo estudar astrologia? daí eu logo fui estudar. Comecei a Uau. estudar. Comecei a estudar no Rio Grande do Sul com pessoas que tinham Sim. estudado com a Emma de Macheville. Então a gente teve uma Uau. astrologia bem forte, bem potente. Então eu estudei lá, depois eu me mudei. Aí o Rio Grande do Sul montou um Tu foste núcleo morar para o Rio Grande astrológico. do Sul, não foi? Eu morava lá naquela Sim. época. E Sim. eu viajava uma vez por semana, de noite, lá para uma outra cidade, porque daí eu ia fazer astrologia nesse lugar, né? Fiquei durante um ano e pouco viajando toda noite, né? O que quer dizer fazer astrologia? Quer dizer estudar Fazer, ou... fazer o curso de astrologia. Ah, sim, É. sim, sim. E Com quem? daí, Com quem? aí eu fiz com o Eduardo Krug, que Hum, desenvolveu o jogo astrológico, que é um astrólogo lá do Rio Grande do Sul. E que uau, tinha, na época, uma escola chamada Terceiro Milênio. Então, uau. eu estudei lá. Daí, depois que eu vim aqui para Florianópolis, eu segui estudando aqui com várias professoras. Quem? Estudei com a Márcia Matos, Ah, né, que tu conheço muito conhece. bem, conheço muito bem, já a É. convidei para vir a Lisboa. E ela dança tango, Então, também como eu. olha que lindo! Sim, sim, é o Uau! máximo. Temos essas duas áreas, duas paixões que partilhamos. E Ah, mais, e então, mais, e mais. aí, estudei com ela, estudei com o José Maria Gomes Neto, Ah, estudei, daí conheci, eu fiz vários ele já cursos. cá veio a um simpósio luso-brasileiro em 2014, também o conheci. E mais. Ele Ah, falou então. sobre a Vênus, sobre os movimentos de Vênus, que faz um movimento lindíssimo no céu, não fazia ideia. É, ele fala também muito de Saturno, das curvas de Saturno, que é uma técnica que eu gosto muito, Pois é. porque faz os ciclos de tempo, né? Aí É. eu estudei com Holanda, fiz curso também, estudei Também aqui, que é conheço a Casa do lindamente. Sol. Também o É, convidei para então, viu? ficar. Vês? Conhece A todos os nossa vida brasileiros cruzava e aí. eu nem sabia. Aí depois, com quem mais? Daí eu fiz a formação em astrosofia, né? Que agora, Sim. então, o que que é essa tal de astrosofia, né? O que é? A filosofia da astrologia? Ou é assim? É, ela é isso, é a astrologia vista por uma visão do Rudolf Steiner, da Ah, antroposofia. Então, ela faz um exatamente. casamento entre Hum. uma astrologia mais filosófica, onde trabalha toda uma Uau. forma de ver, né? Mas segue a mesma história, mas ela tem uma interpretação diferente, assim, um pouco mais trazendo a alma humana, de planetas que são formadores do destino, libertadores do destino, né? Então, Uau. ela traz, é muito legal. Uau. E aí eu Sim. aí fiz a formação de astrosofia, né? E aí segui estudando. E aí entrei na Saturnália, daí eu pensei Ah! assim, daí eu tinha entrado num grupo de estudos junguianos, Ah, né? exatamente, Aí fui exatamente. fazendo
para fazer essa reunião assim de saberes, né? Porque é muito legal para a gente atender quando tu tem mais ferramentas, né? Que tu tem um É. repertório melhor. Daí estudei mitologia, né? Fui trazendo todas essas histórias. E aí resolvi, eu digo assim, agora tá na hora de fazer uma tradicional, né? Aí a gente se encontrou na Saturnália. Exatamente. Então, Sim, eu acho que sim, a tradicional é ótimo porque é a base, não é? É as é raízes. base. Dá uma É. sensação de E fechar o puzzle, não é? exatamente. E deixa para gente um espaço assim de encontro entre coisas que a tradicional traz, que eu acho lindas, como almutem, estrelas fixas, né? Tanta uma forma dela que agora eu ando apaixonada pelo Sun, né? Eu ando vendo o Sun de todo mundo, essa lua da Cisígia. Então, que são coisas que a gente vai agregando na É, nossa leitura, né? é verdade. E vai ficando mais rica, né? Sim, 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 Então, sim. eu ando Temos que mandar nessa. um beijo para o João Acuio. Para caso ele veja esta conversa. Tem Um aqui as beijo, alunas. João! Um beijo de Portugal e da Ilha de Mágica, não é? Para ele, em Curitiba. Isso, Ele, de isso. facto. Eu também conheci o É. João por causa das jornadas astrológicas. E ele, não sei, na verdade, não sei bem o que aconteceu o meu encontro com o João. Eu convidei-o sem quase o conhecer bem, não é? Mas gostei imenso dele logo à primeira e, claro, que o abracei para ele vir cá. E depois acabei por ir para a Saturnália porque ouvi uma colega nossa, a Caroline, quando eu entreguei um lunário, o João tinha pedido, e eu entreguei e ela disse: Ai, Alexandra, tu não imagina, aquelas aulas são maravilhosas. Eu fico ansiosa pelo aquele dia da aula, na quinta à noite, e eu pensei: Ai meu Deus, é óbvio, eu adorei as aulas dele, porque eu depois promovi aulas dele cá em Lisboa para ajudar a pagar a viagem que ele tinha feito. E eu pensei, Ah, claro, assim, eu adorei, claro que eu adorei, porque é que eu também não hei de fazer? E depois perguntei ao João: Ó João, achas que dá? Mesmo que eu fiz horário de 4 horas, achas que dá? E ele disse: Alexandra, tenta. E assim foi, não é? Só que às vezes eu adormecia, não é? Vocês na aula e eu eu me adormecia. lembro. A Alexandra sumia da aula, né? Aqui já É era porque é quase uma e muito meia, 2 da manhã. Mas aquelas aulas, claro. adorei as aulas das estrelas fixas do João. Aliás, a minha É, né? paixão Não, pelas estrelas fixas foi o João, que pôs. né? Adorei, É. adorei, adorei, E adorei. entender essa visão, né? De entender como essa forma toda é muito E linda, como é né? que elas influenciam mesmo a vida da pessoa, não é? Depois começámos a fazer Não, casos práticos com os mapas de algumas pessoas famosas, lembras-te? sim, Foi, sim, foi sim. Não, e é espetacular. impressionante. Quem É, trabalha com astrologia sabe, né? A potência que tem esse é, estudo. é E incrível. de quantos milênios, né? É, Poxa, que é milenar, né? é, É um corpo de saberes muito forte, né? é maravilhoso, é Eu sou maravilhoso. apanhada. Olha, a gente acabou A por responder. astrologia, Sim, tu e eu ah, somos as duas apaixonadas, não é? Pela astrologia. é Olha, verdade. eu estava aqui, qual foi o teu caminho até aqui? Acabámos por já responder, não é? Mas agora tenho outra para ti, que é assim: o que representa para ti a astrologia? O que é que tu procuras, não é? Então, sabe de uma coisa? Eu não imagino a minha vida sem astrologia. Não tenho a mínima, assim, ó. Eu percebo. Eu respiro, Deus o livre, eu respiro astrologia da manhã até a noite, sabe? E Sim, sim. essa é a minha salinha secreta aqui, né? Cheio do eu me sinto meio quase num castelo aqui, né? Se eu olho para Sim, trás, assim. sim, sim. Mas tu sabes quando é que eu senti uma empatia enorme por ti? Eu não sei, vamos falar, não é? Eu acho que é público, já falaste imensas vezes sobre isso no teu Facebook, portanto, quando tu estavas a atravessar aquela crise, não é, da tua saúde, não é? E na aula tu Aham. partilhaste connosco e ficou tão intensa aquela aula. E eu acho que foi nas estrelas fixas, agora estava-me a lembrar. Porque eu lembro-me que descobrimos uma estrela, não sei se te lembras, em que Ah, o Asclépio, o Serpentário, que eu tá fiquei bem no tão meu. descansada e eu percebi que não, ela vai conseguir vencer a batalha. Eu fiquei mesmo, olha, fiquei tranquila depois de descobrir aquela estrela que era tua. Fiquei mesmo aliviada, sabes? E depois foi Sim. maravilhoso acompanhar a tua viagem e ver o que aconteceu, não é? Queres falar um bocadinho sobre É, né? isso? E agora tu viu meu mapa inteiro, né? Sabe que tem uma proteção aí, né? Mas explica melhor pelas suas palavras o que é que aconteceu. Aquela vez? Sim, aquela vez e o que é que te aconteceu, não é? O desafio que tu tiveste, não é?
Então, quer ver uma coisa? Porque assim, ó, eu tava dando umas aulas de astrologia médica, né? E aí eu comecei a olhar aqueles trânsitos de casa 6, casa 12, 6 e 12 já são casas que puxam para esse assunto de saúde, né? Então eu sempre tive essas casas e sempre tive noção de que elas Pois, estavam lá, né? Mas claro. eu achando assim que eu tava tudo dominado, né? E aí foi. Aí, de repente, eu comecei a ver trânsito assim, tá, tem um trânsito de Netuno, né? Em cima desses planetas. Passou, fez um nodo de Lua, né? Fez um nodo que ativou a minha Lua, né? Ativou esse lado da Lua que passou em Câncer. Aí, quando eu fiz a Revolução do ano passado, estava o ascendente Câncer e estava a Lua e Marte conjunta. E tudo Hum, focado naquelas 6. Daí eu falei, cara, isso aqui tá muito estranho, né? Aí eu pensei, vou no médico e vou fazer uns exames. Só para garantir que tá tudo beleza, né? Imaginando assim. Mas eu vou olhar. Porque eu imaginava, assim, casa 5 entrando com leão. Eu pensei, ah, vai que eu tenho algum problema do coração. Minha família teve problema de coração, né? Aí entrei. Eu não sabia que meu sangue é da minha mãe, né? E minha mãe teve câncer de mama, mas eu achei que eu não ia ter, né? Porque eu amamentei, tive 3 filhos, né? Nunca tive nada de problema. Daí fui lá fazer exame, comecei a fazer exame em janeiro, né? Não apareceu nada na mamografia, mas pediu para fazer talvez uma outra mamografia, né? Daí eu, e aí, dali a pouco descobri, mas descobri assim um câncer muito agressivo, muito que faz muita metástase, porque é um câncer ductal, assim, que é invasivo. Só que como eu tinha ido por causa da astrologia, eu peguei ele, ó, oi, eu peguei ele assim bem no comecinho, antes ai, dele fazer qualquer estrago, né? E coisa graças à boa. astrologia. Ai, que E maravilha. aí, e aí tem outra história que eu acho muito interessante, assim, porque a primeira químio, então eu tive que fazer uma série de químio primeiro e operar depois, né? A primeira químio eu fiz quando estava um eclipse no signo do caranguejo, né? Então, de câncer, seio, câncer rege, né? O seio, caranguejo. E aí eu fiz. E uns 2 dias depois dessa químio, que foi a primeira que eu fiz lá meu exame, assim, tipo, tinha sumido. Mas eu Ah, botei na cabeça que eu tava curada, né? Eu digo, ai, me curei. Cheguei na médica, falei, curei, me curei, não preciso mais. Aí a minha médica disse assim: Olha, André, eu sou maratonista. A gente não corre 5 quilômetros e acha que ganhou a corrida. São claro. 42. Paz, Daí, paz. daí eu fiquei lá, né? Ah, Mas realmente sumiu total. É um câncer assim que é difícil a remissão completa dele, sabe? Às vezes as pessoas ficam durante um tempo tendo que fazer mais medicamentos, né? Ele sumido, né? e qual Então, é a lição? Tu conseguiste tirar uma lição? Tu conseguiste perceber porquê que aconteceu isto? Tu despertaste ainda mais? eu sempre vivi muito intensamente, mas Pois, uma coisa eu aprendi, assim, ó, porque quando eu voltei, assim, que eu recebi o diagnóstico, né, eu pensei assim, cara, por que eu, né? Porque meu filho, olha só que engraçado. Minha mãe tinha tido câncer e meu filho tinha tido câncer. Então, eu já vivi o câncer de todos os pontos de vista, né? Olhando para cima e olhando para baixo. Então, eu achava que eu não ia ter, né? Porque já ia pular a minha geração, já né? Eu tinhas achava tido isso, dois episódios, sim, já já estava era já tava de bom muito. tamanho, né? Sim. Aí daí eu saí do médico e falei assim, cara, por que eu? Mas Pois. assim, daí eu voltei, e daí a pouco eu pensei, tá, mas e por que não eu, né? O que que eu acho que eu vou ter muito especial que não possa ter isso, né? Ou que não possa, né? Sim. Mas sim, porque a gente acha assim que isso aqui é para os outros, ou que isso aí Pois. não vai acontecer comigo, ou que qualquer coisa, né? E aí, de repente, tu pega aquele sorteio lá e é contigo mesmo, né? E aí tem que encarar, né? Cada dia. Eu acho que o que eu mais aprendi foi essa questão, assim, da
confiança, eu não vou dizer, porque eu confiei desde o primeiro minuto e eu nem passava pela minha cabeça que eu não fosse ficar curada. Essa era a minha única opção, né, na minha cabeça. Mas, assim, o que eu aprendi foi ter paciência, entender, assim, que tudo tem um ciclo, que tem um tempo, e que a gente, né, entender, assim, também quem passa. E eu acho que um olhar, assim, eu sou muito otimista, porque tu viu meu mapa, né? Eu tenho um Júpiter lá e o Sol Não, coladão, e não, na U, né? Eu sempre acho que tudo vai vai dar correr certo, bem. né? Sim, muito bom. Então, assim, eu não fiquei pensando que não, mas eu fico assim, todas as vezes eu dava aula na naturopatia, né? E eu sempre falava assim, não existe assim um emocionômetro, não existe como saber para cada pessoa o que um evento causa nela. A gente, como astróloga, tem assim uma, vamos dizer assim, um instrumento, uma pista para olhar para a alma das pessoas, né? E a gente sabe se elas vão ter recurso ou não. Então, às vezes as pessoas falam assim, reage, faz isso, né? E a pessoa tem pouco fogo, ou a pessoa Pois, tem, né? E às vezes sim. não é. É, é da psique dela, é do mapa dela, é da história dela, né? Então, eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi, assim, essa paciência, esse ver o cabelo Olha, cair, né? eu conheci-te sem cabelo. Eu não sei quando é. Então, olha aqui, Sim, ó, que eu não sei. cabeluda. Não, mas eu não sei quando é que tu ficaste sem cabelo. Tu lembras quando é que ficaste sem cabelo? Pelo menos eu conheci-te Eu sem cabelo, fiquei sim. mais de julho. Porque eu tava já, eu fiquei sem cabelo em julho, Então, se calhar a no gente. inverno, Para mim é verão, no percebes? nosso, Para mim é no verão nosso. completo. Mas olha, então se calhar foi em julho de 2019 que a gente se conheceu. Porque já estavas careca, não é? Ah, Estás sim, a porque ver? eu tava de lenço, né? Sim, eu já tinha feito a aula do Almuten cá em Lisboa. Portanto, eu entrei a seguir a aula do Almuten. Estás a ver? Então foi ali foi julho, agosto. Eu entrei, acho que eu entrei em julho ou agosto, sim, 2019, sim. É, é. Sim, que giro. Então, Quer dizer que a aprendi isso. astrologia salvou-te completamente, já viste? É incrível. Não, eu também tenho uma história igual, quer dizer, não é assim, mas é em relação à minha maternidade, não é? Foi numa horária que eu descobri, É, não é? descobri, me lembrei por que que a gente se afinou. Porque eu Porquê? contei essa história e tu Eu fico. contou essa história. E daí a gente Ah, falou assim, essa astrologia pois salvou nós foi, duas. pois foi, pois foi, pois foi. Pois foi. Mas eu fiquei É. super tranquila, eu adorei quando descobri aquela estrela e tu disseste que era a tua estrela e eu pensei, ela vai conseguir. Que coisa boa aquela estrela, não é? Coisa boa. E foi Né? assim. Nascer com uma estrela, assim, é uma Sim, delícia, é né? ótimo. É, É. é ótimo, Então. maravilhoso. Olha, tu já encontraste. O que é que tu costumas responder às pessoas quando não acreditam nisto que tu estás a contar agora? E não acreditam que a astrologia seja realmente mágica? E que seja possível a humanidade ter acesso ao código celeste e a uma ajuda para encontrar a sua realização e felicidade? O que é que tu dizes? Quando a pessoa não acredita, Sim, sim. Qual é a tua reação? Eu às vezes tenho assim estas então. coisas. Por isso é que eu fiquei a Bom, pensar, eu o não. que responder? Então, o que eu acho, assim, é que a pessoa tem que passar um tempo integrando, estudando, Pois, olhando antes de dizer que não acredita, né? pois. Porque é fácil a gente. E dá para dizer assim, ó, porque aí eu explico assim. Olha, quando o mundo começou, e eu vejo assim como tem relação que as pessoas nem sabem, por exemplo, a quantidade de dias que tem o ano, por que que a astrologia marca a entrada das estações, da Sim. onde que vem tanto conhecimento que a gente usa sem saber que usa, né? Então as pessoas não têm noção de que a astrologia permeia a nossa vida o tempo inteiro, O nome dos dias da semana. tudo, né? Então eu começo a falar assim, mas eu não tento convencer ninguém, eu sempre falo assim, fica aí um. E eu, Pois. às vezes eu brinco e falo assim, ó, pode ser que tu não acredite em astrologia, mas a astrologia acredita em ti, ela vai Ah, estar presente, muito bom. Muito bom, muito bom. ela vai estar ali presente, né? Exatamente.
Olha, deixa-me só É, dizer aqui uma resposta a uma seguidora que está a perguntar. Ágata, sim, foi a astrologia. A nossa Andrea descobriu a doença dela pela astrologia e eu tive o meu filhote, correu bem, a saúde dele, e ele nasceu com saúde, graças à astrologia. Sim. Eu tenho isso numa não. live, sim. É É, brutal. não, a astrologia tem muita utilidade em termos práticos que as pessoas não têm noção, né? Sim, Até de sim. orientações de saúde, de ciclos de vida, de potências que a gente pode estar examinando dentro do mapa, né? Então, e de momentos em que determinadas questões se ativam, É o é máximo, eu adoro. precioso. Eu adoro, É, eu adoro. Deus, é Olha, muito agora legal. a próxima pergunta eu já fui respondendo quando te apresentei, não é? O que é que tu fazes na astrologia? Eu já mais ou menos disse, mas tu podes retificar ou completar. Então, tu sabes que eu fazia várias coisas. Eu gosto muito de fazer várias coisas. Então, eu estava dando aula de arte, atendendo, dando aula no curso de naturopatia, fazia atendimentos também em naturopatia, com cromoterapia, com outras técnicas naturais, e fazia também mapas, né? Uau. Fazia todo esse mix E de os teus mapas coisas. devem ser E lindos, não é? Imagino. Lindos. ah, eu sou suspeita, né? Eu Eu adoro, né? imagino. Tu pintas os Adoro mapas? trabalhar. Pois. Hã? Tu pintas os Como? mapas? Pintas? Já pintei, já pintei. Teve uma Pois. época no começo que eu entregava tudo Ai, meu pintadinho, assim, Deus. separado, qual eram os, né? Mas daí não dá nem tempo, né? Mas eu Claro. já fiz, sabe que eu já fiz oficinas para cada Sim. pessoa fazer o seu mapa, Ai, que pintar seu máximo, mapa, que né? máximo. Sim. Porque eu acho assim, ó, que à medida que a gente vai fazendo o nosso mapa, a gente Va- vai integrando é. ele, tu vai lendo, tu vai olhando e tu vai né, fazendo uma troca energética com aquele mapa, né? Tu Sim. vai, é muito legal isso, né? E outra coisa que eu gosto, que eu também fazia oficinas, é de fazer o mapa no chão. Então, assim, ó, isso eu vou te mandar uma foto, é muito lindo. Tu monta numa sala, assim, a mandala. Uau. Monta 12 áreas e faz ele enorme. Eu faço num espaço aqui em Florianópolis, que é um espaço redondo. Então, a mandala fica muito grande, tem, poxa, quase, sei lá, 10 metros, né? E Uau. aí, as pessoas, cada pessoa representa um planeta. Então, tem uma pessoa que é a Lua, outra que é o Sol, outra que é Vênus, e aí monta nas casas, casa um, casa 2, né? Separa o todo, bota os signos, e aí a pessoa entra no centro da mandala e tu enxerga o teu céu. É como se tu Uau. trouxesse o teu céu. É lindo, porque é uma Uau. experiência muito vivencial, assim, de tu enxergar, assim, aquilo que está à tua disposição, né? Aquilo que, o teu Uau. céu, né? Ajuda a tomar E é uma coisa consciência. e é uma coisa muito interessante, porque a primeira vez que eu fiz isso, né, eu estava fazendo junto com uma pessoa que faz um trabalho que uma época eu fiz de danças, né, danças universais da paz, Que e giro. trabalha com umas coisas que são danças circulares, e que daí existe uma caminhada de cada planeta. Olha só que lindo, tu incorpora, a astrosofia traz assim, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, cada signo tem uma posição, então tu busca a Sim. energia do signo, incorpora ela assim, né? E aí estava fazendo as caminhadas dos signos, né? Então fazia assim, caminhada de Vênus. Daí a gente pegava o mapa das pessoas e tu vê qual é que são os planetas que estão mais desafiados dentro daquele mapa. Então tu faz a respiração e a caminhada daquele planeta para tu integrar aquela energia que tu tem desafiada, né? E Uau. aí montamos a mandala toda, né? Daí eu olhei, e aí eu tenho aquele grupo todo na casa 12, né? Aí eu comecei a olhar meu mapa, assim, comecei a girar, de repente, aquele vazio de um lado e aquela galera toda lá, eu falei, nunca tinha pensado o peso que tem quando a gente tem um stellium, né? Quando a gente tem Uau. muito planeta. Então é uma forma de tu perceber muito vivencial e Uau. muito direta, né? É muito legal isso. Sim. Adoro. O mais aproximado que eu fiz disso foram constelações familiares com os planetas numa sala de aula com o João Medeiros. Aham.
Ah, então. É. É, Mas tinha a tal conotação terapêutica, não é? E depois eles falavam comigo, não era comigo, era. Eu nunca participei, nunca fui eu uma das pessoas a trazer questões, mas cheguei a fazer de planetas para a pessoa. E é arrepiante essa sabe o que é técnica. uma outra coisa? Ó, essa é uma ideia muito legal. Uma outra coisa que eu gostava de fazer, que eu fazia, é cada vez que entrava o ano novo astrológico, né? Sim. A gente monta o ano novo astrológico e cada pessoa entra no centro e vivencia o ano Ah, isso é o que vai vir, né? máximo. Isso é muito giro, isso é muito É, giro. Mas as pessoas percebem, as pessoas que não estão no mundo da astrologia, será que elas entendem? Hã? Ou explicavas? claro que entendo. Claro que Entendem? Entendem? entendo. Pois. Entendem muito, Que muito, 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 giro. porque é uma coisa que tu vê, né? Depois eu trabalhava, porque as constelações familiares não trabalham depois falando, mas a gente trabalhava, né? Porque daí eu pego o meu lado astróloga Ah, tu e fazias a daí a gente vai explicação. trazendo o que que é o Sol, o que que representa uma Lua, o que que representa Mercúrio, né? Qual a função, né? Qual é o arquétipo de cada planeta, porque daí a pessoa entende, vai integrando, né, aquilo nela. Sim, 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 E sim. eu Sim. gosto muito, Mas sabes que trabalhei. sim, o João Ah, havia momentos, só para fechar, porque só para explicar que a gente também trabalhava, havia momentos, ele não dizia quem era quem, e no final, para não influenciar, e depois no final, consoante as reações de cada um, fazíamos uma análise a nível de grupo, todos os colegas, e comentávamos e íamos descobrir que aquilo era o planeta tal, que falava com a pessoa, e depois no mapa o que é que a pessoa tinha, era giro. ai, que Era legal! muito Ah, engraçado. muito show. Era muito É, giro. é Olha, porque é uma forma, diz. ah, Vai, é é uma uma forma. forma de absorver direto, né? É brutal. Não, mas é muito interessante isso. Devia dar um trabalhão fazer isso, não? Mas devia ser É, é, intenso e, de facto, elucidador do novo ano, não é? sim, sim, Vivencial. sim, Muito giro. sim, vivencial. É, É. muito giro. Olha, e agora outra pergunta. Quem são os teus gurus na astrologia? Quem te inspira e quem te guia? Esta é mesmo para eu. Não, Tu sabe que uma lua em aquário não pode ter guru, né? pois não, é Uma lua em livre. É aquário livre. pode ter, É não vai livre. seguir ninguém, né? Pois Mas na é. É verdade, rebelde, é, rebelde. vai Pois Mas é. Mas eu eu. acho que tem algumas pessoas muito legais, assim, né? Que eu já fiz trabalhos e que eu conheço, né? Poxa, o João, a Márcia Matos, o Zé Maria, né? Tem algumas pessoas, assim, que eu acho, assim, que foram muito importantes. O Du, o Eduardo Krug, assim, são, eu não diria meu guru, mas foram todos grandes mestres para mim, sabe? Pessoas que fizeram um aporte muito grande. A Lígia, que foi o meu primeiro mapa, assim, foi meu, fundamental, assim, Pois é. do choque dela, do encarna, André, encarna. Foi parecido com o que o Sim, João falou, né? pois Foi é. aquele choque, assim, tipo, meu Deus, nasci, ninguém me avisou, né? Pois. Mas o teu Ela é, mapa, amiga, o teu mapa é é a guria brutal. gurua, a guria grua. Sim, o teu mapa é mesmo brutal. É, E deixa-me pensar. Sabes que nós já estamos a ficar assim, agora dou por mim, já estamos, temos muito pouco tempo. O que é que tu gostavas de dizer? Porque ainda no final vamos, não se quer falar, mas o público vai ter direito a fazer perguntas à André, claro. Portanto, vamos reservar a partir das 11h10. Temos agora só 5 minutos para a última pergunta. Depois vamos deixar fazer perguntas. Portanto, quem quiser fazer perguntas à Andrea, a Andrea ou a Andrea? É a Andrea, não é? Eu estou sempre André, nisto. A Andrea, estou sempre nisto. eu gosto tanto quando tu me chamas, porque eu já estou tão acostumada. Aliás, se não fosse aquele Mercúrio retrógrado, nós ia estar por aí fazendo curso, né? Lembra? Aquele Mercúrio avisou a gente da pandemia. Já não me Lembra que quase lembrava. compramos nós começamos a Ai, falar pois de. foi, eu convidei-te. Pois foi, eu convidei-te para vir a Portugal fazer a jornada. Pois foi. Mas não houve jornadas É, nenhumas, não é? Pois isso, foi. espera terminar a pandemia que a gente vai, né? Pois é, pois foi, já não me lembrava. Mas sabes que eu tenho Mercúrio retrógrado, por isso é que às vezes, não é? As coisas saem assim, não é? Eu sei de cor que és Andrea, mas às vezes sai Andrea, né? Enfim.
Olha, diz-me. Então, só para vocês que estão aí desse lado, não se esqueçam, querem fazer perguntas, por favor, enquanto a gente conversa, façam as vossas perguntas na caixinha onde tem uma interrogação. Aqui, por favor. E eu vou fazer mais perguntas à Andrea enquanto vocês escrevem. Olha, deixa aí uma mensagem para os astrolovers do mundo que nos estão a ouvir ou que nos irão ouvir, porque isto vai ficar gravado no IGTV, não é? Assim, uma mensagem tua, Então, de uma astróloga ah, com 3 planetas na 12, em peixes. É que não é só 12, é, é em né? peixes. Tens o, não é? É Vai em 12 mesmo. peixes, Estás né? mesmo alinhada, Então, é incrível. é, então, eu acho que a astrologia, assim, ela é uma grande. A gente está num momento, né, de resgate de reconexão com aquilo que está lá em cima, sabe? De uma forma mais potente. Eu acho muito lindo, assim, a astrosofia tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que o nosso mapa é o presente que as estrelas dão para nós. E a nossa vida é o presente que nós devolvemos para as estrelas. Ai, que Então, eu acho que é máximo. lindo, né? Então, eu É. acho que essa é a grande mensagem, né? Quando sairá o nosso curso, né? Logo, logo, logo. Agora eu estou fazendo um curso de Quiro. Eu ando estudando É? muito Quiro. É. Eu ando Tu tens que interessadíssima ir na nele. 12, não é? Claro, é. Ah, olha, tu Eu andei sempre. fazendo umas sacações com esse Quiron, assim, umas analogias, e eu ando pesquisando muito ele, assim como um mito, como aquele planeta que faz uma junção, que enlaça, né? Enlaça o que é visível do mundo invisível, né? Saturno, de Urano, daquilo que o Prometeu, né? De como ele faz essa chave, né? Quais as Sim. previsões? Escrevam, não leias, Andréia, escrevam na caixinha. Ah, Olha, eu sou deixa. astróloga, né? Poxa, Sim. não, mágica. Olha, Barbaridade. Essa pandemia, olha, isso vamos diz. falar um pouquinho, né, Alexandra? A Sim. gente sabia que esse 2020 ia ser brabo, né? A gente já estava, todos os astrólogos já estão falando disso, e etc. Essa última, né? Desde Mas, 2014 que eu sinceramente, sabia. Mas eu não imaginei que fosse é, assim tão mal. eu também, eu não imaginava que fosse assim tão coletivo e Não. tão a nível, né, de mundo todo. E eu É, acho que é um começo de uma mudança muito grande. é. É, eu não acho assim que vai ser uma coisa lindinha, que vai mudar de uma hora para outra, nem nada. Eu não tenho esse otimismo assim de achar, mas eu acho que a gente está chegando num ponto limite de rever a nossa forma de relação com o planeta, com os recursos, com essa questão toda, né? Com os Fala para o ano povos, 2021. com as pessoas, não é? Isso, isso. Então, o que que a astrologia fala? O que fala é que realmente a gente vai mudar um ciclo por causa desses próximos 200 anos e 800 anos que vão mudar, né? Sim. Júpiter e Saturno nos Saturno. signos de ar. É. Mas ele vai entrar em aquário, né? Então a gente pode imaginar que a gente está fazendo essa mudança da era do ter para a era do ser, né? O homem sábio de aquário, mas ao mesmo tempo a gente acha assim as fake news, as bolhas, essas tribos, né? A sombra de aquário. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma possibilidade de ir para frente, né? A gente tem uma possibilidade de uma desumanização também, né? De entrar num lugar de muitas máquinas, de muito, né? O Dessa coisa tão distanciamento, a frieza tecnológica, de aquário, né? a frieza de aquário, né? Então, Se calhar vamos ter vai ser, eu visitas, acho que se calhar vamos ter visitas de extraterrestres, não se sabe, não é? tomara, né? Sim, eu acredito que eles estão já aí a olhar para nós, eu acredito, não, não acho nada estranho, Ah, não é? sei lá, eu acho Kiron em Casa 2. Ah, tem que fazer um curso de Kiron. Sabe que Kiron escreve com, não com K, mas com Q. E o que escreve com Q porque ele vem de quiropraxia, com a prática da cura Ah, com as mãos. Ele vem de quiromancia, da leitura das mãos, né? Que tem a ver com a cura e com Quiron, não Q-U, sabia. né? Muito giro. É. Olha, já temos algumas perguntas, mas antes de eu fazer as perguntas do público, só queria fazer uma última. Tu com estes planetas todos na 12,
tu achas que tens uma consulta inspirada pelo céu? Ou seja, achas que tu usas o teu lado racional que a gente estuda há anos, não é? Porque dá muito trabalho, estudar astrologia é maravilhoso, mas Dá, dá dá, trabalho. dá, Ou tu usas o dá. outro lado que está ligado a Deus e basicamente és guiada e é só dizer o que eles te dizem ao ouvido. Então, eu acho que um pouquinho de cada uma, né? Ah, vi logo. Porque a Ah, gente tem que ter a técnica, não existe essa história também de astrologia intuitiva, não dá lá, porque é tu que sabe, né? É muito estudo, né? É muito. Tu tem que sim, estar o tempo inteiro lendo, estudando, sim, mas sim. eu acho que ele tem um tanto de inspiração, porque, ó, meu Almúten é Mercúrio, Mercúrio tá ali naquele Tá, Intrimundos, ai, né? na O meu 12, Mercúrio tá em ali peixes. tá na 12, tá junto ali. Então, ele tem essa coisa da gente intuir por aonde vai começar, o que, que é importante que aquela pessoa escute, né? Aham. Então, eu não tenho, assim, uma técnica que eu digo assim, eu faço tal, 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 receita de bolo, assim, eu começo por aqui, faço isso. Tu Depende, sentes, sabe? e cada Porque eu consulta é sempre peço única, né? As tuas consultas, única, cada única, uma é única. única. Sim. Mas eu tenho algumas coisas que eu sempre falo, a pessoa sempre vai saber assim quem é o Almuten, Sam, quem é o narrador. E aí eu vou vendo assim como é que aquela história se ajusta naquele mapa, como é que cada pessoa está lidando com aquele mapa, quais são os recursos, se ela sabe que ela tem aquele recurso, né? Porque é uma história assim, tipo, parecido com lembrar a pessoa quem ela é, né? Eu acho que essa é a potência do mapa. O mapa nos relembra quem eu sou, né? Então, Hum. essa força eu uso muito assim, como vem também. E o que, que a pessoa quer? Eu sempre pergunto para ela assim, o que, que tu queres, né? Qual que é teu interesse, né? O que, que tu veio Pois, porque buscar? o mundo da astrologia é vastíssimo. Eu também pergunto para me É, organizar, para saber, para focar mais naquela e área, aí não é? e aí eu vou adaptando também, assim, tipo, a linguagem, né? Porque tem gente que entende de astrologia, então aquela pessoa vai querer saber como que é isso, como que eu vejo tal coisa, Sim, daí eu me sim, divirto, né? Gosto sim, muito de atender gente que é psicóloga, gente que sabe que está dentro dessa área de autoconhecimento, de busca. Então a gente vai vendo o que, que cada um foi fazendo com o seu mapa. sim, Isso é sim. de uma potência enorme, né? É, sim. Ux. E agora com a última aula que tivemos, tu já descobriste para onde é que vai a travessia da tua alma. Então, agora tu também descobriu para onde Ah, vai, né? sim, sim, sim. Porque é Salve, bem João! engraçado. Sim. É, porque eu tenho feito agora essa travessia. Desde que eu descobri isso, foi numa aula do Fírmicos, lá de um sábado, estudando aquele. Aí, quando eu vi aquele negócio assim, aí eu falei pro João, pô, isso aí faz igual os 27 anos, então isso aí deve andar aqueles 3 dias, né? Fiz a divisão de anos e já comecei a buscar essa Oh. história dentro dos mapas. Claro, porque eu pensei, claro, se é 3 dias, se é a lua, vai ser a progressão. Como que a gente vai marcar? Vai marcar pela progressão, né? Então, eu comecei a calcular e a buscar isso nos mapas, né? E Muito bom. aí, quando eu fui fazer o meu, né? A minha lua, ela é esse último planeta, ela faz aquele strike, vai batendo em todo mundo, né? Sim, E sim. termina no ascendente, E né? faz Falei, todo o poxa, sentido. Faz todo o sentido, encontrei eu mesma. tendo em conta que renasceste, não é? Com a cura, não É, é? Eu acho o máximo o teu é, mapa. é. Foi um renascimento Olha, mesmo, sabes que né? já temos perguntas, vou ver, está bem? São duas para já. Tá, Preparada? pode, tá, Primeira, tô. consegues ver, mas eu vou ler porque depois não fica gravado, não fica, eu já sei que não fica, vou Qual o ler. primeiro passo? Para o estudo da Hum, astrologia, como começar a entender a fundo esta mágica ciência e arte de interpretação, não é? Porque é metade ciência e metade arte, não é? sim. Então, eu montei um curso, né, Ah, ainda não falaste do teu de curso. Nem falaste ainda do diário de bordo, que acho que ias falar. Então, diário de bordo eu escrevo todos os dias. E aí tu me encorajou, Alexandra, e comecei a gravar, né? Então agora eu tenho o Whats, né? Um grupo de Whats Ah, que eu tô gravando todo dia o diário boa! de bordo falado. Então Vou te mandar. tens que pôr no teu site, porque eu estive lá a ver e não está lá nada. Tens que pôr o link, Não, as pessoas não vão. tá porque eu sou Ai, casadoce, eu demoro para trazer ah, as coisas para, a público. para as partes, demoras para as partes. Mas acho ótimo, acho ótimo, acho ótimo que comece. Chama-se Diário de Bordo. É,
Então, e foi tu que me encorajou. Então, Sim! daí, como que eu faço esse primeiro passo? Eu trago esse primeiro passo assim, eu já fazia isso, assim, tipo, quem são os atores, quem é o palco, qual é a roupa. Sempre usei essa forma para explicar para o pessoal. Então, eu começo mandala, desenhos, signos, né? E a gente vai fazendo e eu vou trazendo. E eu faço uma mistura entre entre todas essas técnicas, né? Eu uso um pouco da astrosofia, eu um pouco, vou contando esse mito dos planetas, vou trazendo cada signo com o seu mito, de forma que a gente não precisa, passo, de forma que a gente não precisa decorar, né? Não é assim, tipo, Ares é isso, né? Receita de bolo, mas que a gente entenda. Sempre que eu acho mais interessante para entender a fundo, é começar com o mito. O mito, Uhum. para mim, assim, ele traz o espírito, traz a Sim, alma sim, do sim, sim. signo, né? Depois a casa, o assunto, depois, né, qual planeta se veste, como que ele vai interagir com aquele mito, se ele acha facilidade ou não, né? E depois quais são as conversas que se formam no mapa, e depois o mapa se movimenta, né? Daí que a gente entra Eu com já estou com vontade de proteção. escrever um curso teu, André. Já estou com vontade. Eu sou consumidora de cursos. Eu adoro. A minha luz Sagitário não consegue. É que... Também muito Sagitário, né? Pois, Eu também, pois. imagina, eu estou fazendo agora, eu estou fazendo 2 cursos de astrologia nesse momento. Estou fazendo Saturnália, estou fazendo as curvas de Saturno, que eu já fiz. Ah, Estou no com grupo o da José Maria Márcia Neto. Matos, Com o José Maria Neto, não é? estudando. Então, é porque a gente Aham. nunca para de estudar. E às vezes Sim, a gente passa e volta atrás e acha uma coisa tão óbvia. E eu participo sim, de muitos grupos de sim, astrólogos. sim, Isso é uma sim. coisa que eu acho muito legal para Sim. quem quer estudar, é ter grupos de estudo, ter grupos que aprofundam. Sim, mas Eu eu estou num acho grupo que as pessoas agora. primeiro têm que começar a estudar para perceber a linguagem. Eu digo isto porque há Isso, muitos anos que estudo, mas antigamente até eu me decidi estudar mesmo e dedicar a estudar, porque é preciso a pessoa entender a linguagem. Tipo, o que é isto, o que é isto, o que é sim, isto, o que é. sim, Porque senão aquilo era sim, tipo um concerto, em que eu ia ao concerto e eu deliciava-me a ouvir a música, mas não conseguia falar, conseguia entender, não sim, é? Tipo uma sim, língua estrangeira. sim. Mas Não, depois eu e isso aí fazia. desde o começo, desde o Pois, glifo, o que, que significa o redondo, o que significa o quadrado, o que, que é a sim, matéria, o que, que é espírito, o que, que é a alma, qual a diferença sim. de ter um Júpiter, que é a alma primeiro, depois a matéria, ou um Saturno primeiro, a matéria e o trabalho e o esforço, depois tu consegue a alma, né, entrar na alma. Eu gosto de usar alquimia junto, né? Então, Ai, André, eu, adoro. eu sou Quando é que vais começar a fazer apaixonada. um curso teu? Diz lá. Pois então, agora eu tô fazendo eu tô no meio do Kiron, né? Tá Ah, super agora legal. estás em cura. Agora estás no Kiran só, não é? Pois. Agora eu tô no Kiron, né? Porque uma das coisas eu pensei é assim, ó, tipo, poxa, será que eu teria, se eu soubesse o que eu sei quando eu soube que eu estava doente, se eu antes tivesse percebido, será que eu teria evitado? Eu comecei a pensar nisso, e aí eu comecei a pensar justamente nessa ferida entre o nosso lado espiritual e o nosso lado físico, que é a questão onde o Kiron é ferido no lado físico dele, né? Então eu estou estudando e trazendo para as pessoas nesse curso como que é o melhor passo para restabelecer a saúde em termos de psicossomática, de terapêuticas para cada signo para que Uau. a gente aprenda onde é que está essa nossa ferida e tente evitar ela, né? Tente trabalhar ela, né? Então, Uau. Por acaso eu tenho recebido imensas perguntas no Chá na Lua Responde sobre o Kiran. E olha, eu vou remeter para ti, para falarem contigo. Muito bom. Para tirar o teu curso, ainda melhor, não é? tá, não, vamos fazer assim. Olha, a Catarina Caetano, que é a minha aluna, por acaso, ela pergunta: Ah, neste ano tão difícil, que mensagem deixarias para que o próximo ano, que ainda está para vir, ou os próximos, nos próximos tempos? A gente já falou um bocadinho, mas que é, mensagem mas, dirias? mas eu acho assim, ó, que a grande mensagem da gente, né? Foi a minha mensagem, que foi a minha, que era do câncer, né? Eu Sim. tinha uma foto que eu tinha tirado de uma calçada no chão que tinha 2 degraus. E daí ele dizia assim: tudo passa,
no seu passo. Pois. E aquilo, assim, virou meu lema, né? Tudo passa no seu passo, tudo tem um passo. A gente, como astróloga, sabe que cada planeta tem um passo e que a gente não pode apressar o passo das coisas, né? Então, Sim. eu acho que a maior lição nossa é da aceitação dos passos da vida, né? Aceitação desse. E de saber, assim, onde é que eu quero botar meu pé, de que mundo eu quero participar, né? Porque eu acho que Saturno tem muito a ver com essa questão da autorresponsabilidade, né? E ele, como, se a gente for pensar ele como Capricórnio no alto da montanha, né? Que lugar que eu ocupo nessa teia social, né? Do que eu quero participar, de que mundo eu quero construir. Então, esse mundo é Sim. feito de um monte de nós, né? Esse eu aqui. Então, eu acho Uhum. que essa grande mensagem é que é que eu vou, o que eu quero levar para frente, né? O que eu acredito. Então, eu vou por essa. Tudo passa no seu passo, mas eu vou escolher o meu caminho, né? Meu passo e meu caminho, né? Porque a brincar, a Sabe como brincar, se a gente tiver essa Sagitariano? consciência e essa responsabilidade, o nosso comportamento muda o mundo. Porque inspiramos toda a gente à nossa volta, que vão mudar também, e esses vão mudar também, e Claro, vão inspirar os outros ao lado. claro, E foi assim que o Covid claro. chegou a nós, não é? É porque está mesmo É, perto. Somos todos um, não é, é, menina peixiana? é, é. Somos E eu todos acho um. assim, e ao mesmo tempo a gente é todos um e a gente é nenhum. Porque é tu contigo mesmo. A gente também não pode fazer nada pros outros, pelos outros, né? É por causa de nós que a gente tem que ficar bem, né? Sabe que eu sempre falava isso e a minha mãe dizia: tu é muito egoísta. Eu falei, mãe, se eu ficar bem, tá To- ótimo. Se cada um ficar bem, Toda a todo gente fica mundo vai bem, ficar bem. claro. Como é que tu Isso, consegues uma gerir vez. essas duas energias Ah, opostas? Como é que consegues gerir o teu lado aquariano, de lunar, e o teu lado peixe solar? É que não tem nada a ver. Deve ser uma dificuldade enorme diária. O que é que eu faço? não, Faço o para sol ou todo, faço a lua? todo peixe tem que ter um aquáriozinho para Sim, nadar, né? pois é verdade. Não é salvação, senão tu ias with the flow, não é? Tu ias. Então, eu acho que eu Acaba por brinco que ser. essa lua em aquário, ela me ajuda um monte, assim, me É, tirar desse lugar muito peixes, pois muito é, sonhador, né? pois é. E foi uma coisa bem interessante, assim, também, porque esse lugar da vítima pisciana é muito, Pois. Mas é, tu não és, tu não tens nada disso, tu não tens nada eu não, disso. não, mas eu tive um choque de realidade foi quando eu tive o meu retorno de Saturno. Aquela época eu estava estudando com um grupo esotérico, né? E foi meus começos de estudar astrologia mais a fundo, ali pelos 28, 29, né? E eu era a maior sofredora do mundo, aquele peixes total, né? Ah, Chorava assim até pelo ah, mundo. pois. É, e aí um dia um senhor bem mais de idade que eu, que foi um dos meus grandes mestres, ele chegou e disse assim, tá, vem aqui, eu chorando, né? E ele vem aqui, me botou dentro do carro dele, andou, desceu, em cima de uma montanha, numa cidadezinha, no interior, desceu a montanha, estacionou lá no cemitério. E eu chorando do lado, né? Toda me escabelando pelo mundo, por tudo, né? Aí ele Sim. sentou lá no cemitério e ele falou assim: tá vendo esses túmulos tudo? Aqui jaz um monte de sofredores. E daí ele falou assim: aqui termina tudo. E se tu ficar aí perdendo a tua vida nesse lugar aí de sofredor, quando tu vê, tu vai estar aqui e o que tu vai fazer nesse entremeio, né? Daí aquilo me Uau. deu um choque tão grande, sabe? Me deu uma sacudida. E eu pensei, gente, é verdade isso? E daí ele falou assim: não tem sofrimento, sabe? Ele disse assim: nada vai mudar a história da vida de uma pessoa no sentido do começo, meio e fim. Mas o jeito que tu viver vai fazer toda a diferença. Guria, mas eu acho que foi a última vez que eu sofri na vida, porque daí sabe, foi um choque para mim aquilo, sabe? Foi Uau. um choque de realidade, assim, muito potente. Ele me pegou numa hora sensível, assim. Olha, e eu também estou a ter um choque de realidade agora. Porque faltam só 40 segundos para o Instagram nos tirar o pio.
Passou, passou num instante, já acabou, André. Agora só nos vemos amanhã. Pelas Agora duas, só amanhã, ainda bem, né? pelas duas de cá e pelas 10 daí. Olha, adorei, Isso. adorei, foi maravilhoso. Eu queria Ah, continuar, mas o Instagram não me deixa, não é? Só quando for muito famosa é que ele me dá mais uma hora. Esse dia chegará. Tenho muita fé, a minha lua então, em Sagitário, então tenho muita fé. fica famosa Fico aí, famosa. Alexandra. E depois volto a convidar, tá bem? Um beijo Ah, enorme tá. e boa noite! Boa noite.